Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Fuja da folia. Deus está falando nesta noite para você fugir da folia. O período de carnaval, ele vem como um divisor de águas, porque vai provar o crente. Eu gosto do André Valadão, fala assim, vocês é crente? Não. Quantos já viram ele falando assim? As pessoas falam, crente pode pular carnaval? Ele falou, ô gente, vocês não são crente não, hein? Ah, né? Quem está perguntando isso ainda é porque está difícil aí, né? Ele não precisa se esforçar para a gente entender. O nome carnaval já vem da festa da carne. Significa festa da carne. Se formos estudar a origem, por exemplo, eu tomei o cuidado de pesquisar. Você pode pesquisar no dicionário, não sou eu que estou dizendo. Está aí. E eu quero fazer um alerta para você que está nos assistindo, você que é mãe. Eu já vi mães de crianças crentes dizendo assim, pastor, eu fui levar minha criança no matinê porque, afinal de contas, ela tem o direito de se divertir. E sem perceber o mal que está fazendo a vida daquela criança. E aquela criança vai sendo gerada dessa forma, sem saber separar o que é precioso daquilo que é vil, daquilo que não tem santidade. Olha só, só para você entender, sinônimos de carnaval no dicionário informal significa orgia sensual, lascívio, concupiscente, folia, trido. Tem um aqui que eu não posso falar, ficaria muito pesado. Promiscuidade ou libertinagem, tudo isso como sinônimos de carnaval, como antônimos da folia. É a serenidade, é a pureza de espírito. Olha que interessante. O próprio mundo sabe explicar o sentido do carnaval, da folia. Olha para o teu irmão e fala, é melhor você fugir da folia. Eu fugi da folia há muitos anos. E eu falo para você, eu não conheço ninguém que tenha fugido da folia que não se deu bem. Graças a Deus. Não tem como você se dar bem sem tomar uma decisão na vida. Ou você serve a Deus, ou você vai sentar na mesa de Deus, ou na mesa dos demônios. Não tem jeito. Ou você agrada o teu Deus, ou você desagrada-o. Josué, ele coloca o seu povo no vale da decisão, dizendo, eu e a minha casa, já tomamos uma decisão, nós serviremos o Senhor Jesus. Amados, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 14. Nós vamos falar de vida ou morte agora. Fuja da folia porque é vida ou morte. Vida ou morte. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificareis as obras do corpo, vivereis. Trocando em miúdos. Se viver pela carne, pelos desejos da carne, vamos morrer. Mas se vivermos pela vontade do Espírito, viveremos. Gente, precisamos ser inteligentes. Eu lembro que quando eu cheguei nesse lugar, um alcoólatra, eu podia ser alcoólatra, mas não era burro. E foi isso que me fez abandonar o vício. Foi isso que me fez abandonar os desejos da carne. É burrice insistir no erro. A própria palavra está dizendo, se vivermos pela carne, vamos morrer. Venha para a programação da igreja. Esse ano não pudemos ter aqui em Sertãozinho retiro para os jovens. Mas no ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter um belo, lindo retiro para ficarmos retirados realmente
e aproveitarmos esse tempo para enchermos a bateria de unção do Espírito Santo. Mas não é porque não tivemos o retiro, nós temos um evento amanhã, no Manifeste, às 18 horas, Manifeste Torcida, pegue a camisa dos santos e venha para a igreja. Misericórdia não, irmão, você é de santo, porque o Senhor é santo. Não é? Então, pegue a sua camisa do seu time predileto e venha, porque nós vamos fazer, ele gosta de futebol na igreja. Não, nós vamos fazer algo lindo aqui para você ver. Venha para você ver o que vai acontecer aqui. No domingo, 9 e às 18 horas, a festa continua. Na segunda-feira, tem Josi Bononi e André Bononi conosco, gente. O Evolution, com uma continuação aí do Evolution, com o Manifesto, tudo junto e misturado. Amém, irmãos? E na terça-feira, o nosso irmão Juliano Martins vai estar trazendo a palavra de Deus. Vai ter o cantor Diego, a Jaqueline vai estar conosco também. Então, vai ser uma festa linda, invista. Nós estamos oferecendo, nós queremos fazer um investimento na tua vida. Um investimento espiritual. Porque se viverdes pelo Espírito, você vai encontrar vida. Mas se você viver pela carne, morrerás. E está aí, carnaval, festa da carne. Você decide. O golpe está aí. Cai quem quer. Fala para o teu irmão, o golpe está aí. Cai quem quer. Vai passar no teste ou não? Vai passar no teste ou vai cair? O carnaval é um diferencial. O que cai de crente no carnaval? O que pessoas caem? Misericórdia não é verdade, cai mesmo. Deus, entendi, misericórdia pela vida deles, é verdade. Cai. É um divisor de água, é uma prova. Eu fico até com vergonha. Saber que Daniel, por não querer viver na carne, por não se ajoelhar diante de uma imagem de Nabucodonosor, foi para a cova dos leões. Eu fico vendo a nossa geração aí se entregando a troco de banana. Nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Fomos alcançados, fomos comprados por sangue de Jesus. Fomos comprados por um bom preço. Não foi sangue de um bode, de um cão, de um cachorro. Não, foi comprado pelo sangue do Filho de Deus, o unigênito, o santo. Aleluia, você pode aplaudir, valorize isso. Foi pago um alto preço. Dessa forma, meu amado, nós não podemos de forma alguma cairmos no engodo de Satanás. Não podemos aceitar isso. E devemos valorizar o que Jesus fez por nós. Precisamos valorizar cada etapa que Ele fez na nossa vida. Porque se nós vivermos pela carne, certamente vamos morrer. Mas se vivermos pelo Espírito, nós viveremos. E é preciso nós valorizarmos isso. A palavra de Deus fala também. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo dizendo aos romanos, olha só. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Nós somos carnes, irmãos. A palavra de Deus fala que nós somos propícios ao pecado. A palavra de Deus fala que o próprio Deus fala que o meu povo é inclinado ao pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado, ele tão de perto nos odeia. Então Paulo está dizendo, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço.
que Paulo está falando aqui? De uma batalha entre a carne e o espírito. É uma batalha espiritual. Ele está dizendo, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Então existe essa batalha dentro de nós. Eu sempre digo que existe 2 leões que habitam dentro de nós. Um é chamado carne, o outro é chamado espírito. Um não se dá com o outro. Eles lutam entre si para ver quem prevalece e domina o corpo. E domina aquela vida. Vai vencer a luta o leão que você mais alimentar. Se você alimenta o leão da carne com as coisas da carne, o leão da carne vai ficar mais forte e vai vencer o espírito. Está me entendendo? Mas se você alimenta mais o leão do espírito, ele vai ficar mais forte e vai derrotar o leão da carne. E é assim que funciona, e Paulo sabia disso. Ele diz, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele tinha consciência de que o pecado estava lá. O pecado estava lá. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está me entendendo? Ele está dizendo que o bem que era para ser feito, ele não conseguia fazer. Portanto, dessa forma, nós não somos melhores que Paulo. A gente tem que tomar cuidado com a nossa carne. Ela se levanta. Se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer na lei de Deus. O homem interior. Mas ele vai dizer, pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Olha a sinceridade de Paulo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Sabe, querido, nós precisamos entender isso, que existe essa batalha espiritual e que nós precisamos travá-la todos os dias. Todos os dias. Essa semana eu meditei muito sobre o domínio que nós precisamos ter dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que muitas vezes são voltadas para o desejo da carne. Por exemplo, quando Caim, ele mata o seu irmão Abel, e Deus se apresenta a Caim. Deus fala para ele, onde está o seu irmão? Caim, com a maior cara lambida, diz, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus vai mostrar para ele que sabia o que tinha acontecido, porque fala que o sangue do irmão dele clamava. E Deus vai dar uma repreensão em Caim, e vai dizer assim para ele, que Deus não vai recriminar o fato dele ter tido inveja. Deus vai falar sobre a falta de domínio sobre a inveja. Deus vai dizer para ele que sobre o seu desejo, Deus fala para ele assim, ó, se procederes bens não serás aceito. E Deus pergunta e diz para ele, se procederes bens não serás aceito. E diz, sobre o teu sentimento, você deveria exercer domínio. Paulo está dizendo que o pecado está dentro dele. A natureza.
Se eu falar que eu vou sair daqui e encher a cara, quem é que vai me segurar? Eu vou dar vazão ao meu sentimento. Há algo que possa brotar. Se eu alimentar o leão errado vai me fazer errar. E nós devemos exercer domínio sobre o nosso sentimento. Às vezes vem um sentimento pecaminoso no seu coração, mas você deve dominar. No caso de Caim, veio a inveja, o ciúme. E Deus não recrimina Caim por ter tido inveja e ciúme. Ele diz, você não exerceu domínio sobre o seu sentimento. Está me entendendo? Então, amados, esse domínio sobre a carne é muito importante. É muito importante. Nós somos atraídos, sabe, por algo que já está dentro de nós. Repita comigo, a gente é atraído por algo que já está lá dentro. Por exemplo, quando um cara adultera, quando ele trai a esposa, aquilo não foi do dia para a noite, não foi um acidente. Foi algo que foi sendo construído dentro dele. Olha o que Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria fraqueza, pelo seu próprio desejo da carne. Estava lá dentro. O desejo de errar. Por isso que Jesus vai dizer, olha aqui, não alimenta o desejo do seu coração. Nem olhe para uma mulher com desejo impuro. Para não pecar. E na época da folia, você tem que fugir da folia. Amado, vai lá no Google, pesquise o número de crianças que engravidam na festa da carne, pesquise o número de pessoas que morrem nesse período assassinadas. Fuja dessa maldição, fuja enquanto é tempo. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela nasce, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado sendo consumado, ele gera morte. E por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Nós precisamos fazer bons investimentos na nossa vida. Tudo que nós precisamos está em Deus. Ele não morreu em vão. Sabe quando a gente começa a cair? Quando a gente deixa de dar ouvidos para a palavra de Deus. Olha que alerta que Deus está dando para a gente hoje, mãe. Eu falei para o pastor Samuel, só vou ler o tema e falar assim, quem quer aceitar Jesus? Porque o próprio tema já é autoexplicativo para um bom crente. Fuja da folia. Lógico que o mundo vai falar assim, mas esses crentes, uma festa folclórica, uma festa histórica. É verdade. Que provoca tantos males no meio da sociedade. É preciso nos levantarmos. A igreja tem que ter coragem. A igreja precisa ter coragem para se manifestar. A Bíblia diz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você e para sua família. Aplauda o Rei. Não vou me conformar. É festa das crianças lá na escola, não tem mal nenhum. Não, meu filho não. Nem vai na escola. Vai não. Vamos fazer a festa do Espírito. Tem 4 dias de festa do Espírito. Vem para cá e viva! Vem para cá viver. Então nós não devemos conformar com a vontade da carne.
para encerrar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes. Diga assim, glória a Deus, eu sou obediente. Quantos são obedientes aí? Pedro vai falar, como filhos obedientes. Não vos conformeis com as concupiscências, com a inclinação, com os desejos da carne, que antes tinham na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia. Você pode declarar assim, fala, eu vou ser santo porque o Senhor é santo. Fala, bate no teu peito e fala, eu vou ser santo porque o Senhor é santo. Ele está te chamando, meu irmão, para santificar o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. O teu corpo não foi feito para a imundícia da carne. O teu corpo foi feito para habitar para ser o templo do Espírito de Deus, para habitar o Espírito de Deus. O teu corpo é sede do Espírito de Deus. Você foi chamado para ser santo. Sabe, querido, eu fico olhando jovens como Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para uma caverna do que fazer a própria vontade da sua carne, a vontade da carne dos outros, em favor da obediência. Eles preferiram entrar na fornalha do que se inclinarem diante do pecado. Eu quero ver uma geração sendo levantada, uma geração que vai caminhar entre o fogo. Ah, meu amado, essa geração que vai renunciar ao pecado, essa geração que vai contemplar o quarto homem dentro da fornalha, que vai ter experiências com o quarto homem, porque o quarto homem, ele se agrada daquele que vai para a fornalha. Ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai te livrar lá dentro da fornalha. Deus te chamou para a vida e não para a morte. Toda inclinação à carne te levará à morte. Mas se você viver pelo Espírito, você vai encontrar vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fique em pé e aplauda o Rei da Glória. Aleluia! Aplauda bem forte porque é para Jesus. Sabe quando a gente começa a alimentar o leão errado? Quando a gente não dá atenção aos alertas de Deus. Jesus está voltando. Todos os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo. Então preste atenção nos avisos de Deus. O Senhor fala na igreja, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem te chamado para viver uma vida de santidade. Sabe qual é o outro perigo? É a autoconfiança em nós mesmos. Quando ao invés de ouvirmos a voz de Deus, nós confiamos em nós e achamos que vamos dar conta da nossa própria vida. Mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é lâmpada para os teus pés. Então cuidado com o excesso de autoconfiança. Um outro perigo que pode alimentar o leão errado e te fazer cair é a sua negligência na oração. Todos nós precisamos melhorar o nosso tempo de oração. Todos nós. Nós não sabemos orar o quanto é necessário, mas o mesmo Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Se você ora 10 minutos, ore 15. Se você ora meia hora, ore 40 minutos. Se você já ora 40, vai para 50.
Aumente o seu tempo de vida, o investimento em oração. Um outro perigo que você precisa prestar atenção é você tentar lutar com as armas da carne. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra o próximo. A nossa luta é contra os demônios, as legiões, contra as potestades espirituais da maldade. Então, tome cuidado para você não lutar com armas erradas. A nossa luta não é contra a carne do outro irmão, mas contra a carne que está aqui dentro de nós. Esses dias eu disse que o maior gigante a ser vencido é o gigante que está dentro de nós. Um outro perigo é você se distanciar de Deus. Cuidado com o isolamento. Cuidado com o distanciamento. Cuidado. Não se distancie de Jesus. Não se afaste de Jesus. Esteja perto de tudo e de todos que te aproximam de Deus. Mas fuja de tudo e de todos que te afastam de Deus. Fuja, meu irmão. Fuja. Distanciamento de Jesus. Um outro perigo é a exposição aos relacionamentos errados. Cuidado com quem você anda. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado. Cuidado, irmão, com aquilo que você ouve. Essa semana, nós pastores salvamos uma vida de ser enganada por palavras, por mentiras, por enganos, por sofismas. Sabe o que significa sofismas? Sofismas da vida. Paulo até fala sobre sofisma. Olha só o que ele vai falar sobre sofisma. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o nosso pensamento à obediência de Deus. Sofisma é aquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. Tem cara de verdade, mas não é verdade. E nós, conversando com ele, eu e o pastor Gustavo, nós pudemos ministrar na vida daquele irmão e livrá-lo de sofismas. Cuidado com o sofisma, cuidado à exposição a relacionamentos errados. Nem tudo que você ouve é verdade. Nem tudo que diziam a respeito de Jesus era verdade. Sabia disso? Diziam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Um outro perigo é quando você entrega-se à acusação e não ao arrependimento. Quando você dá lugar para a acusação, ao invés de dar lugar ao arrependimento. Se você quer viver pelo Espírito, aprenda a dar lugar para o arrependimento. Não sei como você chegou até aqui, mas talvez você tenha errado. E tudo isso que nós ministramos, talvez você diz: eu devia ter ouvido essa palavra antes. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, não importa. Para Deus sempre dá tempo. Hoje é noite de você se consertar. Hoje é noite de você guardar essa palavra no teu coração, para não mais pecar contra Deus. Então eu quero dizer para você: fuja da folia. Entrega-se à festa do Espírito. Entrega-se ao vinho novo chamado Jesus. Aleluia. Você já foi em festa de crente? Eu estive lá em Apucarana, na igreja do pastor Toninho, e nós fomos para a festa, um almoço. E aquele irmão, ele é um cara muito bem de vida. E ele estava contando a experiência de conversão dele. Ele sempre foi produtor de festas mundanas, seculares.
E a irmã dele se converteu e morava ao lado da casa dele. E quando os irmãos da igreja iam lá, eles faziam uma festa, era tanta alegria, que ele falou: eu vou olhar por cima do muro, eu vou ver o que eles estão bebendo. E ele reparou que eles só bebiam refrigerante e suco, e eram muito mais felizes do que aqueles que passavam a noite toda na balada, usando drogas, e se embebedando com bebida alcoólica. Sabe o que ele fez? Foi muito fácil. Ele pulou o muro. Ele não ficou em cima do muro, ele não ficou dentro da casa dele, ele pulou o muro. Está na hora de você descer do muro, meu irmão. Está na hora de você pular para o outro lado. Está na hora de você tomar uma decisão, como Josué. Eu e a minha casa já tomamos uma decisão, nós serviremos o Senhor.